Questão 19. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade brasileiro, é correto afirmar que Candidata Aline, presta atenção, sobre a pertinência temática na ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem ajuizar uma ADI, independentemente do seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição da pertinência temática. Olha, pensando assim, grotescamente, os partidos políticos, parece que é só os estados que devem ter pertinência temática. Mas, independente do conteúdo material, é meio pesado. Vamos analisar como incorreta, né? Isso que não incide a agremiação partidária, a restrição da pertinência temática. Eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de bom senso. Eu não vou entrar com uma DI, o partido político, independente do que está falando lá. Está muito estranho. Vamos ler a letra B. Tendo em vista as finalidades institucionais intrínsecas dessa entidade de classe, tendo em vista as finalidades institucionais intrínsecas dessa entidade de classe de âmbito nacional, em prol da sociedade, a Associação Nacional dos Defensores Públicos dispõe de legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da DI, estando dispensada a comprovação da pertinência temática. Tá bonita, ó. Tá bem bonita essa. Eu vou deixar essa B como correta. Letra C. Os estados e o Distrito Federal, quando do ajuizamento da DI, devem comprovar a pertinência temática. Olha que ciência, Distrito Federal, que me deixa insegura. Da pretensão formulada quando impugnarem ato normativo de outro estado. Não, sempre, não é quando impugnarem o ato normativo de outro estado. Por isso que eu acho que a letra C está incorreta. D. Os conselhos de fiscalização profissional equiparam-se às entidades de classe. Expressão que designa aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe profissional, estando sujeitos, portanto, ao requisito da pertinência temática. Não, porque eu vi uma questão aí que a pertinência temática é somente dos estados, então eu vou colocar incorreta. Letra C. Os governadores de estado estão sujeitos à comprovação da pertinência temática da DI. Foi isso aí que eu li, tá bonito, vamos ver. Mas não detém capacidade postulatória. Você lembra que quem não tem capacidade postulatória eu acho que era apenas quem que era mesmo? Que não, o sindicato. Eu acho que era o sindicato. Não, são 3 pessoas, pelo amor de Deus, ele não esqueça. São 3 pessoas que não têm capacidade postulatória, tá? Quem? O partido político, a entidade de classe e a confederação sindical. Então, são 3. Partido político, confederação sindical e a entidade de classe, com âmbito nacional, presentes em um terço ou em 9 estados, então, da maioria da federação. Então, 1/3 da maioria da federação. No caso, as entidades de classe, os partidos políticos, as entidades de classe, quem mais? Artigo 102, né, da Constituição Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Onde que está a previsão? Quem pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade? Os legitimados previsto na Constituição Federal. Artigo, olha como que a gente vai, 103 da Constituição. Então, vamos ver, artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 103. Presidente da República, mesa do Senado, mesa das câmaras dos deputados, Assembleia Legislativa ou da Câmara, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou governador do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso,
Aqui o que eu queria. Confederação sindical ou entidade de classe. A confederação sindical ou uma entidade de classe de âmbito nacional. Então, quando fala assim, confederação sindical ou entidade de classe, são duas coisas diferentes. Confederação sindical é uma pessoa e a entidade de classe é outra. Ambos, tanto a confederação sindical quanto a entidade de classe, devem ser de âmbito nacional, né? Confederação sindical, vou pôr aqui de âmbito nacional, e a entidade de classe de âmbito nacional. Partido político, a confederação sindical de âmbito nacional e a entidade de classe de âmbito nacional, os três devem ter capacidade, devem precisar de advogado, porque eles não têm capacidade postulatória. Agora volta para a questão. Letra E. Os governadores de estado estão sujeitos à comprovação da pertinência temática da ADI, mas não detêm capacidade postulatória, devendo a inicial ser firmada pelo Procurador-Geral de Estado. O governador está na lista de que não detém capacidade postulatória? Não, eu não falei nada disso. Eu falei que partido político, confederação sindical e entidade de classe, as duas últimas com âmbito nacional, que não tem capacidade postulatória. Eu não falei nada de governador. Quem que tem, então, quem que então não tem pertinência, que precisa comprovar pertinência temática, que seriam os legitimados especiais? É o seguinte, precisam comprovar, demonstrar chamada pertinência temática os legitimados especiais, que tem que demonstrar na inicial que o objeto impugnado viola o interesse daqueles que representa. Nesse nexo, né, entre o objeto questionado e o interesse da categoria ou pessoas que ele representa. Esse nexo é a pertinência temática, que é o que os legitimados especiais devem comprovar. Quem são os legitimados especiais? Só o governador ali? Não, você acredita que não? Você acredita que não? Que você estava falando merda? Não é só o governador que tem legitimidade especial, que tem que comprovar a pertinência temática, filha. Você precisa comprovar a pertinência temática. O governador do Distrito Federal e o governador do Estado, aqui já estão 2 governadores. A mesa da Assembleia Legislativa, já tem mais um. E a mesa da Câmara Legislativa. Mesa da Assembleia Legislativa e mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Precisa comprovar. Olha, do DF, precisa comprovar. Pertinência temática. Governador do Estado e do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal e confederação sindical. Precisa comprovar a pertinência temática. Cuidado, as centrais sindicais não são confederação sindical, então não possui legitimidade para impugnar leis ou atos normativos. Centrais sindicais está fora. Tem mais gente que precisa comprovar a pertinência temática. Quem? As entidades de classe de âmbito nacional. Caramba! Por quê? Deve ser representativa apenas de uma categoria profissional, né? Categoria profissional. Não pode ser categoria social, tá? Ou seja, se elas exercem uma atividade relevante, mesmo que não estando presente 1/3 ou em 9 estados, essa entidade de classe, deve-se reconhecer a legitimidade sim. Agora, quais são os legitimados especiais? Governador do Estado do Distrito Federal, 2. Mesa da Assembleia Legislativa, 3. Mesa da Câmara Legislativa, 4. Confederação Sindical, 5. Entidade de classe, 6. Então, são 6 pessoas que precisam comprovar a pertinência temática. Eu estava falando uma merda muito grande quando eu disse que eram só o governador, que eu vi isso em algum lugar. Deve estar errado aquela questão que eu vi, né? Então, se o meu raciocínio estiver certo, tá tudo errado, por quê? Então, por que a B está errada? Vamos ver por que a B está errada. A letra B está errada. O que eu achei que estava certo? Que, tendo em vista as finalidades institucionais intrínsecas das entidades de classe de âmbito em prol da sociedade, das entidades de classe, olha como que a VUNESP me sacaneou, porque ela me induziu eu falando assim, olha Aline, tendo em vista as finalidades, olha que besta que eu fui, tendo em vista as finalidades institucionais intrínsecas, pensa, as finalidades institucionais intrínsecas dessa entidade de classe,
Aí você já fala, tá precisando comprovar pertinência temática nada, porque já tem essas finalidades institucionais intrínsecas, tem que comprovar pertinência temática nada. Imagina, tá lá, cagou já, errou. Porque a Vunesp foi muito esperta nessa questão, essa questão tá incrível. Parabéns, Vunesp, vamos tirar o chapéu pra Vunesp, gente. Não adianta você só estudar, tem que fazer questões. Olha essa questão que top pra você errar. Tendo em vista as finalidades institucionais intrínsecas dessa entidade de classe, de âmbito nacional, em prol da sociedade, a Associação Nacional dos Defensores Públicos dispõe de legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ADI, estando dispensada de comprovação da pertinência temática. Gente, que pergunta top. Nossa, Vunesp, eu tô tão orgulhosa de você, que pergunta top. Caí que nem um pato. Por quê? Porque me induziu, ela induz você ao erro. Acabei de falar que são 6 pessoas que não precisam comprovar pertinência temática. Que precisam comprovar. Governador do Estado, do Distrito Federal, 2. Mesa da Assembleia Legislativa, 3. Mesa da Câmara Legislativa, 4. Confederação Sindical, 5. Entidade de classe, 6. Olha lá, entidade de classe está aqui. Você está errado. Entendeu? E a letra A, o que você achava que estava certo? Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Com representação no Congresso. Olha lá. O que eu acabei de falar? Que precisam comprovar pertinência temática, né? Quem que precisa comprovar? Governador do Estado do Distrito Federal, governador do Estado 1, governador do Distrito Federal 2. Mesa da Assembleia Legislativa 3, Câmara Legislativa, mesa da Câmara Legislativa 4, do Distrito Federal. Então, é mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e mesa da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, 3 e 4. Então, vamos pôr do Estado 1, Distrito Federal 2, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal 3, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal 4, vamos deixar de amarelinho? O amarelinho 1, governador do Estado, 2, governador do Distrito Federal, 3, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, 4, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos colocar a palavra certinha, que fica assim, ó, governador do Estado do DF, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer, não pode errar, entendeu? Os legitimados da ADI, você está aprendendo o nosso governador do Estado. Governador do Estado, são 1, e governador do Distrito Federal, ó. Governador do Distrito Federal, 2, tá? Então, olha quantas pessoas precisam comprovar a pertinência temática. E eu falando merda que era só o governador. Por isso que eu falo, tem que fazer questões. Só fazer questões, não fica muito loucona lendo o livro, não. Chega na hora, você erra tudo. Vamos ser sinceros, essa é a verdade. Então, 1, governador do Estado. 2, governador do Distrito Federal. 3, governador do Estado, governador do Distrito Federal. 3, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Olha lá. Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. Então, tem uma palavrinha azul. Ignorar, por favor. Quem são os legitimados? 1. Governador do Distrito Federal. 2. Governador dos Estados. 3. Mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. 4. Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, tem a mesa da Assembleia e tem a mesa da Câmara Legislativa. Não são muito parecidos, mesa da Assembleia com a mesa da Câmara?
Qual que é a diferença da mesa da Assembleia Legislativa e a mesa da Câmara Legislativa? Né? Cuidado. 3, 4, 5. Quem que é o quinto? Confederação Sindical. E sexto? Confederação Sindical. Quinto e sexto, entidade de classe. Aqui. A pegadinha tá aqui. Porque falou assim, da B, né? Entidade de classe, por tendo visto sua finalidade, está na cara que os defensores públicos não fariam, não precisa provar nada. Tá, precisa sim. Essa questão é muito boa. Então, voltando à letra A, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem ajuizar a DI, independentemente do seu conteúdo material, eis que não incide agremiações partidárias, as agremiações partidárias, seriam os congressos, os partidos políticos, a restrição da pertinência temática. Perfeito, por quê? Quem que não precisa comprovar pertinência temática? Partido político com representação no Congresso pode mandar ver. Confederação sindical não, e entidade de classe não, mas partido político não precisa comprovar nada. A OAB não precisa comprovar nada. O PGR não precisa comprovar nada. O presidente da República, então vamos pôr, o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Câmara do Senado, então são duas mesas. Olha lá, 1, 2, 3, mesa do Senado, né? É bom a gente deixar tudo especificado certinho. Então, o presidente da República não precisa comprovar pertinência temática. Mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal também não, já são 3 pessoas. O Ministério Público seria o Procurador-Geral da República, precisa, também não, o PGR manda ver também. O partido político também não, já manda ver, partido político rebenta com tudo. A OAB, queridinha, bom, né, que a OAB pode já, tá muito bom o Conselho Federal da OAB, estou muito orgulhosa do Conselho Federal da OAB, que a gente pode também, nós fazemos parte dessa classe aí, gente, vamos ter orgulho dessa profissão de ser advogada, né, que eu conquistei com muito esforço, eu tenho orgulho disso. Então, não precisam comprovar pertinência temática. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal. Do Poder Executivo é o Presidente da República. Do Poder Legislativo, mesa da Câmara dos Deputados e mesa do Senado Federal. Poder Judiciário, ninguém, por causa da inércia, princípio da inércia. No Ministério Público, só o Procurador-Geral da República, que antes de 88 ele era o único legitimado, que ele pode interpor sem a comprovação da pertinência temática. E aí tem o partido político e a OAB, Conselho Federal. Por isso que a questão A está correta.